Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago e eu vou falar com vocês hoje como funciona a realidade virtual. Para ela funcionar, fazer efeito na nossa vida, o que tem por trás dela? Então, acompanhe o nosso vídeo que eu vou falar para vocês isso hoje. Fala pessoal, bom então vamos falar sobre a realidade virtual. Você já usou alguma vez a realidade virtual? Já foi no shopping, já usou a montanha-russa? Ou então já viu no celular de alguém, na casa de algum amigo, já experimentou essa tecnologia? Eu trabalho com realidade virtual há 6 anos e eu vou contar um pouquinho para vocês como que é, o que tem por trás dessa tecnologia e qual que é o grande segredo para que você não venha sentir tontura, enjoo ou o melhor equipamento, as coisas para você entender mais sobre isso, tá bom? A primeira coisa é assim, a realidade virtual, ela em alguns casos é até vendida como algo novo, algo super tecnológico, inovação. De certa forma está correto. Mas o conceito da realidade virtual já existe há muito tempo, mais de 30 anos. Já se haviam feito experimentos de realidade virtual em diversas áreas da tecnologia. Claro que não era algo tão acessível como é hoje e também não estava tão perto do público como a gente tem hoje, né? Por exemplo, a gente tem o Sensorama, que é essa imagem que você está vendo aí na tela agora. Esse equipamento foi criado em 1980 para trazer o cinema de uma nova forma, como se fosse uma revolução no cinema, com imagens em 3D, 360, algo que ia revolucionar. Claro que para aquela época foi algo diferente, algo grande, algo que revolucionou todo mundo, mas era muito caro e não dava para escalonar isso de uma maneira global, de uma maneira para ter filmes e criação, até pela dificuldade. A engenhosidade dessa máquina era muito grande. A indústria de games também chegou a pensar na realidade virtual da de 80, tanto que nós temos o Virtual Boy, você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto fotos, ou se você nunca viu, está conhecendo aqui agora, que foi uma tentativa da Nintendo de tentar trazer a realidade virtual para o mundo dos games. Só que isso causava mais dor de cabeça e era uma imagem vermelha que não ajudava muito na tecnologia e nas pessoas. Então não teve uma aceitação muito grande. Mas a realidade virtual em si, como que ela funciona? Para a gente entender como que eu vou me sentir em um outro ambiente, como que eu vou me sentir que eu estou num outro mundo. Então a gente tem que começar a entender o ser humano, a nossa anatomia, né? Primeiro, nós temos 2 ouvidos, tanto que quando nós ouvimos música temos o som estéreo, que é o quê? Os 2 lados, esquerdo e direito. A nossa visão humana, ela também é uma visão estéreo, uma visão estereoscópica, né? Nós temos os nossos olhos voltados para frente, mas cada olho enxerga alguma coisa. Se você tampar um olho, você vê uma coisa, se você tampar outro olho, você enxerga diferente, você vê. E esse espaço de um olho para o outro vai causar o quê? A sensação de profundidade e de distância. E esse é um grande desafio para a realidade virtual, para que você tenha mais imersão na realidade virtual. Quando a gente vê um vídeo 2D, por exemplo, um vídeo tradicional, nós temos apenas um ângulo de câmera, uma visão de câmera. E isso não cria a profundidade necessária para que nós possamos ter uma imersão mais completa. Por isso que a realidade virtual ela tem a renderização dos 2 olhos. Quando nós temos o headset virtual, cada um desses olhos vai ter uma imagem diferenciada sendo renderizada. Ou seja, você vai estar enxergando uma imagem num olho e outra imagem no outro olho. Claro que as imagens são muito parecidas, justamente essa distância entre os olhos, que é o que vai trazer toda a imersão. A profundidade de como você estivesse ali dentro daquele mundo virtual, né? E isso que é a realidade virtual, você sair do mundo real e ir para um mundo virtual, diferente da realidade aumentada. Mas sobre isso a gente vai falar em um próximo vídeo, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais como funciona isso da realidade virtual, como que a gente engana o nosso cérebro para a gente poder estar imerso em um mundo. Existem alguns tipos de óculos de realidade virtual que tem a ver com a tecnologia. O primeiro tipo é o 3DOF. Esse tipo é aquele tipo de óculos que você tem uma imagem parada, você pode se movimentar, andar, mas a imagem fica sempre fixa. São aqueles óculos como, por exemplo, o cardboard, que é aqueles óculos que você acopla o celular. Então você consegue olhar para os lados, para cima, para baixo, mas não vai ter uma movimentação 3D, você vai ter algo como se estivesse parado, sentado. O grande exemplo, o principal exemplo disso é a montanha-russa, né? Aliás, a tontura, o enjoo, que é um exemplo clássico dessa tecnologia, muitos ficam até com medo de usar óculos por causa disso, se deve ao fato, por exemplo, da montanha-russa. Porque na montanha-russa o seu corpo está parado,
mas o ambiente todo ao seu redor está se movimentando. Então, essa diferença entre você estar parado de verdade, mas o conteúdo se mover de uma forma rápida, é o que pode causar a tontura, o enjoo, o mal-estar. Mas isso não deve servir para você como uma barreira, como um impedimento para você conhecer e experimentar outras tecnologias. Existem outros óculos agora, mais modernos e com liberdade de movimento, que são os óculos 6D OF. Esses óculos nós temos todos os graus de liberdade, não só mais olhar para os lados e para cima, mas também nós podemos nos locomover. E além disso, nós temos controles nas mãos. Vai servir para trazer uma imersão ainda maior, porque além de olhar para os lados, nós poderemos nos abaixar, andar, dar passos para frente, passos para trás, e todo o ambiente vai ser renderizado, todo o ambiente vai ser captado. E isso vai fazer o quê? Com que a nossa movimentação no mundo virtual seja a mais sutil e real possível, porque nós não estaremos fazendo um movimento simulado ou um movimento virtual. O nosso movimento está sendo real. Por exemplo, se você treinar, se você entrar em uma casa virtual e você der 2 passos no mundo real e esses passos serem renderizados, serem computados no mundo virtual, você não vai ter nenhum enjoo, nenhuma tontura. Por quê? Porque você vai estar se locomovendo com a sua velocidade. E com a opção ainda de você interagir, por exemplo, abrindo portas, acendendo luzes, ou então pegando objetos, né, em jogos, por exemplo, você olhar para sua mão, você vê uma mão virtual, ou você vê uma arma, ou você vê um dispositivo. Isso vai trazer para o seu cérebro a informação de que você realmente está lá, que você realmente está vivenciando aquilo. E quanto melhor for esse conteúdo e melhor for essa imersão, mais fácil e mais interativo vai ser a sua experiência, a sua vivência. Tanto que existem hoje até recursos para você trabalhar em ambiente em realidade virtual, você trabalhar com óculos de realidade virtual simulando mais telas, um ambiente diferente, você podendo estar em um escritório maior, ou trabalhando em um local diferente, trabalhando na Lua. Tudo isso são experimentos que são feitos com realidade virtual, tá bom? Que é diferente da realidade aumentada, mas isso a gente fala mais pra frente. E aí, gostou do conteúdo? Deu para entender um pouco? Então clica aqui no gostei se você gostou, se inscreve no canal que a gente vai estar preparando mais conteúdo para vocês durante esses dias. Muito obrigado!